Olá pessoal, professor Evandro aqui. Essa é a quarta parte, né, da aula de anatomia topográfica da cabeça. É importante então que você assista as três primeiras partes, né, senão não vai fazer muito sentido. Vale lembrar que essas aulas elas são adaptadas, né, na verdade eu já tinha produzido esse material e só estou dando, né, uma nova roupagem disponibilizando aqui para que vocês tenham acesso, né, e possam utilizar sempre que necessário e aproveitem a aula aí que foi feita com muito carinho para vocês. Bem, nós terminamos a última aula falando dos músculos de face e eu passei algumas informações bem relevantes, né? Nós vimos que os músculos de face, eles são inervados pelo nervo facial, eles não possuem fáscia muscular, né? Consequentemente, eles não formam compartimentos, e eles se inserem na pele, né, e no tecido celular subcutâneo. Aquilo que foi visto para os músculos de face não se aplicam, tá, no estudo dos músculos da mastigação. Ou seja, os músculos da mastigação eles possuem fáscia muscular. Exemplo, ó, o masseter aqui já foi retirada a fáscia, mas nós estamos vendo aqui a fáscia temporal, ó, a fáscia do músculo temporal. Ah, tá, deixa eu pegar meu laserzinho aqui. Ó, o masseter foi retirada a fáscia, mas nós observamos a face aqui revestindo o músculo temporal, ela está cortadinha aqui, essa é a face temporal, né? Ou face do músculo temporal, certo? Eles são inervados, todos os músculos da mastigação são inervados pelo ramo mandibular do trigêmeo. Na verdade, o ramo mandibular do trigêmeo vai dar ramos que vão para esses músculos, né? Esses ramos, inclusive, recebem o nome do músculo. Por exemplo, eu tenho ramo massetérico, né? Ou nervo massetérico, né? Eu tenho ramo ou nervo pterigoide lateral, pterigoide medial e nervos e ramos temporais também que vão para o nervo temporal, certo? Então, os músculos da mastigação possuem face. E por que eles são considerados músculos da mastigação? Porque são os músculos que vão estar movimentando a mandíbula, tá? Fazendo principalmente o fechamento da boca, a oclusão. Então, o primeiro músculo que eu apresento para vocês é o músculo temporal, tá? Esse que nós estamos vendo aqui acima. É um músculo grande, um músculo potente, né? O músculo temporal ele vai ter as seguintes inserções. Voltando, vou voltar a falar das inserções, né? Vale lembrar que eu não cobro essas inserções, né? Como eu já falei para vocês, mas inervação e principal ação é necessário. Então, o músculo temporal ele vai ter como inserção superior a fossa temporal aqui, né? Ou seja, ele se insere na linha temporal superior, né? Na fossa temporal e também se insere na fáscia temporal. A fáscia também serve como ponto de fixação para as fibras musculares, tá? Como inserção inferior, ele se insere no processo coronoide da mandíbula, tá? Na parte anterior do ramo também, mas principalmente no processo coronoide. Como inervação, o ramo mandibular do trigêmeo, né? E a ação do temporal vai ser elevação de mandíbula, ou seja, oclusão, fechamento da boca, né? Ele não é o mais forte, tá? Mas ele fecha a boca, ele eleva, né, a mandíbula com agilidade e ele também acaba direcionando para que você consiga fechar a boca, né, alinhadinha. Os temporais eles puxam alinhando, tá? A elevação da mandíbula. As fibras posteriores do músculo temporal, essas fibrinhas que nós vemos aqui, fazem a retração da mandíbula, jogam a mandíbula para trás. Você pode tentar fazer isso e falar, professor, mas eu não consigo fazer retração da mandíbula. Mas você não consegue fazer protração? Ah, consigo jogar o mento, né? Consigo jogar a mandíbula lá para frente. Se consegue fazer protração, essa mandíbula vai ter que voltar, né? Então eu chamo isso de retração, o fato de voltar a mandíbula aqui para a posição anatômica nós chamamos de retração. Tá? Essas são as funções do músculo temporal. Nós observamos aqui agora o músculo masseter, o mais potente músculo da mastigação. O músculo masseter vai ter como inserção inferior aqui. Primeiro falar da superior. A inserção superior do masseter vai ser na parte inferior aqui do osso zigomático e no arco zigomático. Tá? Ele tem aqui uma cabeça profunda, mas a gente nem vai entrar nesse mérito, né? Isso deixa mais para odontologia. E a inserção inferior dele vai ser no ramo da mandíbula e no ângulo aqui da mandíbula. O sobota, por exemplo, traz uma tuberosidade nessa região, tá? Da mandíbula, que eles chamam de tuberosidade massetérica. O néter, por exemplo, nem traz.
Inervação, ramo mandibular do trigêmeo, e a ação dele vai ser elevação da mandíbula, oclusão, tá? Ele auxilia também na protração, jogar um pouquinho a mandíbula para frente, mas a principal função dele vai ser elevação da mandíbula. Inclusive é o mais forte, o mais potente dos elevadores, né, de mandíbula. Inclusive, se você morder com força, você consegue sentir esse músculo se contraindo nessa região lateral, aqui, tá? Na região parotídeo macetérica. Na sequência, ó, então notem que o que foi feito nessa imagem, né? O que nós temos nessa peça aqui, embora seja uma pintura do Netter. Uma parte do corpo aqui do zigomático foi cortada, uma parte do arco zigomático também foi rebatida, ó, uma parte do ramo da mandíbula foi recortado, foi rebatido aqui, né? Foi ressecado, e o músculo temporal foi retirado, coisa que nós vemos aqui e aqui não vemos mais, e o músculo masseter também, para que a gente observe uma anatomia um pouco mais interna, certo? Esse músculo que nós vemos aqui, ó, espelhado ao masseter, né, como se fosse aqui está o ramo da mandíbula, o masseter está por fora, é como se ele estivesse aqui espelhado, mas por dentro, é o músculo pterigoídeo medial. O músculo pterigoídeo medial vai se inserir, a inserção medial dele vai ser lá na fossa pterigoídea, tá? Entre a lâmina lateral e medial do processo pterigóide. E a inserção lateral dele vai ser no ramo da mandíbula e no ângulo da mandíbula também. Assim como eu disse que o Sobota traz uma tuberosidade aqui, ó, que ele chama de tuberosidade massetérica, por dentro a gente também tem uma tuberosidade, que é a tuberosidade pterigoide. Mas o Netter, por exemplo, nem traz essa tuberosidade. Ação, ou melhor, inervação. Ramo mandibular do trigêmeo, vale para todos os músculos que eu estou citando agora. Ação, ele faz exatamente a mesma coisa que o masseter, né? Não com tanta força, mas vai ser elevação de mandíbula, né? Ou seja, oclusão. E ele auxilia também na protração da mandíbula, tá? Mas não é o principal músculo que faz isso, certo? E por fim nós vemos o músculo pterigoídeo lateral, né? O músculo pterigoídeo lateral também tem duas cabeças, uma superior e uma inferior, mas isso não vamos aprofundar tanto, certo? A inserção medial dele vai ser na asa maior do esfenoide, ó, aqui está a asa maior do esfenoide, aqui está a região do pitério, né? Então, asa maior do esfenoide e lâmina lateral do processo pterigóide. E a inserção lateral dele será naquela fóvea pterigoídea, tá? Que a gente tem logo abaixo ali da cabeça da mandíbula, bem no colo da mandíbula, e no disco articular da ATM. Por quê? Qual vai ser a ação? Então, inervação, nervo ramo mandibular do trigêmeo, né? E ação. O pterigoide lateral faz protração da mandíbula, ele joga a mandíbula para frente, certo? Se eu contrair de forma unilateral, eu faço a lateralização, né? Eu jogo a minha mandíbula lateralmente, porque se eu tracionar só essa parte para frente, né? Ela acaba desviando lateralmente. Por que é importante saber que ela se insere no disco, né? Não que fosse cobrar isso de vocês, porque quando a cabeça da mandíbula vai para frente, o disco tem que acompanhar, né? O disco articular ele tem que acompanhar, por isso que o músculo se insere também no disco, para puxar o disco junto com a cabeça da mandíbula, né? Naquele movimento que eu falei para vocês quando a gente viu a aula de ATM. Então, vê, e a ação dele? A ação dele vai ser protração, né? Como eu já falei, né? Acabei de falar, inclusive, protração da mandíbula. E vejam, eu falei de músculos que fazem protração de mandíbula, retração, que seria as fibras posteriores do músculo temporal, e elevação de mandíbula, né? Ou oclusão, fechamento da boca. E eu não falei de nenhum músculo que faz abertura da boca. Você pode pensar, professor, mas a abertura de boca é passividade, né? É só tu relaxar. Então relaxem aí para ver se a boca vai abrir. A boca não abre por passividade. Não é a gravidade que faz com que o mento caia, né? Que a mandíbula caia. Eu preciso da contração de músculos. E como que vai funcionar isso? Na verdade, os músculos que vão fazer a abertura de boca serão principalmente o músculo pterigoídeo lateral e o músculo digástrico, tá? Que eu vou falar depois para vocês lá no pescoço. Mas vejam só, o músculo digástrico ele está aqui, ó.
ele vem aqui do processo mastoide, tá? O ventre posterior dele. Ele tem um tendão intermédio que se insere aqui no ocioide, que estaria aqui embaixo, e o ventre anterior vem e se insere na fossa digástrica aqui nessa região, tá? O que o músculo digástrico faz, né? É quando a gente estabiliza aqui o ióide e contrai as fibras, né, o ventre anterior dele, ele retrai a mandíbula, ele joga a mandíbula para trás. O que o pterigoide lateral faz? Ele protrai a mandíbula, ele joga a mandíbula para frente. Se os dois estivessem na mesma altura, por exemplo, se aqui eu tenho o ventre anterior, aqui eu tenho, desculpa, o músculo pterigoide lateral. Se o músculo digástrico estivesse puxando aqui para trás, ó, na mesma altura, a mandíbula ficaria parada. Mas como eles estão em alturas diferentes, quando esse músculo pterigoide lateral puxa a mandíbula para frente e o digástrico aqui embaixo puxa a mandíbula para trás, ó, ela acaba descendo, ela acaba abrindo, né? Então ocorre a abertura de boca, por quê? Porque o músculo digástrico puxa a mandíbula aqui para trás, enquanto que o pterigoide lateral puxa para frente e a mandíbula acaba descendo, certo? Quando eu falar depois dos músculos supra e infraioides na anatomia de pescoço, eu explico um pouco melhor, tá? Mas de forma geral. É isso, abertura de boca. Alguns colocam que o platisma também auxilia, mas platisma é mais face, tá? Mais pele, não age na mandíbula propriamente dita. Então, esses são os 4 músculos da mastigação. A gente enxerga ainda aqui ó, o músculo bucinador, ó, inclusive com o ducto parotídeo, né, perfurando o bucinador, aqui na altura do segundo molar superior. Ou primeiro molar, né, depende muito da literatura. E aqui nós vemos o constritor superior da faringe, tá? Mas lembrando que o constritor superior da faringe é o músculo da faringe, né? Enquanto que o músculo bucinador é o músculo de face, como eu vejo aqui também o bucinador. Os músculos de mastigação são esses 4 que a gente acabou de estudar e lembrando que são inervados, né? Como eu já falei para vocês, pelo ramo mandibular do trigêmeo. Eu já disse para vocês que o professor Marcos Túlio dizia que o nervo facial inerva os músculos da face, mas não mastiga. Quem mastiga é trigêmeo, né? Então lembrem disso aí. Bom, agora a gente chega na irrigação da cabeça, né? Depois eu vou falar para vocês de irrigação do pescoço, né? Na aula de anatomia de pescoço. E aí eu vou falar um pouco mais de carótida e tal, mas eu vou relembrar um conceito agora com vocês. A artéria carótida comum, né? Um ramo ou do tronco braquiocefálico, se a gente estiver falando do lado direito, né? Ou um ramo da aorta, se a gente estiver falando do lado esquerdo, ela se projeta lá para o pescoço, depois eu vou explicar direitinho com quem ela passa profundamente aqui, né, no pescoço, não é momento agora, mas só para a gente conseguir dar continuidade para a aula nesse momento. Essa carótida comum, ela se bifurca lá na altura ó, da borda superior da cartilagem tireoide, depois a gente vai ver que inclusive nessa região aqui eu encontro um trígono, chamado de trígono carotídeo, mas eu vou explicar isso aqui lá na anatomia do pescoço e vou pedir já que vocês não fiquem comprimindo essa região, tá? Porque não é um bom local para se comprimir, vou explicar para vocês também mais à frente. Então, nessa altura aqui da borda superior da cartilagem tireoide, a artéria carótida comum ela vai se bifurcar em 2 artérias. Na artéria carótida interna, que não é nosso foco de estudo nesse momento, porque isso se estuda na irrigação de sistema nervoso, né? Porque essa artéria carótida interna, ó, ela segue, né, lá para a cabeça, ela entra no canal carótico, né, e depois ela vai virar lá subaracnoídea. Na verdade, ela tem 4 porções, ela tem a porção cervical, a porção petrosa, a porção cavernosa e depois a porção cerebral, e ela vai dar vários ramos que vocês viram lá com a professora Juscelia, a artéria oftálmica, a artéria cerebral média, a artéria cerebral posterior, né? E a cerebral posterior, não, desculpa, a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média, a artéria oftálmica cerebral posterior é um ramo da artéria basilar, tá? Não tem nada a ver. Bem, o que é só importante a gente saber? Que a artéria carótida, nesse momento, que a artéria carótida interna, ela é posterior em relação à externa. Ela não emite nenhum ramo de importância no pescoço, porque ela está indo, o objetivo dela é focado, é ir lá para o encéfalo, irrigar o encéfalo.
aí nós vemos, né, anteriormente, depois aqui eu vou falar do bulbo, carotídeo e do seio, mas isso lá no pescoço, tá? E aqui nós vemos a artéria carótida externa, tá? Que é o nosso foco de estudo nesse momento. A artéria carótida externa, ela é anterior, né, em relação à interna, e ela emite vários ramos de importância no pescoço, tá? Ou seja, ao longo do seu trajeto no pescoço e na cabeça. Então, a artéria carótida externa, ela dá um primeiro ramo que se projeta lá para glândula tireoide, tá? Vai para a laringe também, porque eu tenho um ramo aqui chamado de artéria laríngea superior, mas eu acabo não sendo tão específico aqui. Esse ramo que a carótida externa, o primeiro ramo aqui descendente que ela originou é a artéria tireoide superior, uma artéria que vai estar irrigando a glândula tireoide. Às vezes o aluno olha e diz assim, professor, mas essa aqui é a tireoide inferior, porque está vindo para baixo. Não, galera, é a tireoide superior, porque ela está em cima. Lá embaixo a gente vai ter uma outra artéria tireoide, inclusive está vindo aqui, ó, do tronco tíreo cervical, mas eu vou falar na anatomia do pescoço, certo? Então essa é a artéria tireoide superior mesmo. Vai lá para a região, né, como eu falei, de glândula tireoide, de laringe. Depois nós vemos aqui, ó, o primeiro ramo posterior é a artéria faríngea ascendente. A artéria faríngea ascendente, ela se projeta lá para a região de faringe, ó, e está vindo aqui irrigar a parte da faringe, tá? A artéria faríngea ascendente. Depois ela continua, né, como carótida externa, e ela dá um ramo, ó, que se projeta lá para a língua, tá? Que vai ser a artéria lingual. Essa artéria lingual ela vai originar outros ramos que a gente não vai estudar, né? Mas quem faz odontologia acaba estudando esses ramos na anatomia bucodentofacial, tá? A artéria dorsal da língua, a artéria profunda da língua, a artéria sublingual. Então são artérias que vão estar irrigando a língua, né? E região inferior da boca, certo? Na sequência, ó, essa eu fiz questão de pintar ela toda aqui para vocês verem que é uma artéria bem longa. Nós temos a artéria facial. Essa artéria facial ela vem, ó, tá? Ela vai passar lá num trígono que eu vou falar no pescoço também, o trígono submandibular, junto com a glândula submandibular, e ela se projeta lá para a face para irrigar as estruturas de face, né? A gente tem que pensar que os ramos da carótida externa vão estar indo irrigar o quê? As estruturas da face, as estruturas não encefálicas, né? Ou seja, músculo de face, né? Dentes, cavidade nasal, né? Pele da face, né? E língua e por aí vai, os ramos da carótida externa, né? Além de, né, parte do pescoço aqui, como a gente viu, através da artéria faringe, né? Através da artéria tireoide superior. Bem, essa artéria facial ela segue o seu trajeto e ela emite vários ramos, tá? Que normalmente eu nem passo, mas eu acabei pontuando aqui uns ramos mais para vocês, mais a título de vocês saberem que existem vários ramos, mas eu acabo não cobrando na prática. Daqui a pouco eu já vou apresentar para vocês na sequência a artéria submentual, artéria labial inferior, labial superior, angular e por aí vai. Bom, ainda como carótida externa, ó, nós temos aqui um ramo que vai para a região posterior, ó, perfura aqui o músculo esternocleidomastoídeo e vem irrigar a região occipital, tá? A região parte de couro cabeludo, que nós vamos chamar de artéria occipital. O senhor Losso está me ligando agora, desculpa, eu não sei se interrompeu aqui vocês. Terminando aqui essa gravação, eu já dou uma ligada para ele já e já converso. Artéria occipital. Hoje eu estou gravando essa aula é quinta-feira, agora é 5 para as 6, né? Possivelmente algo relacionado à aula de amanhã, enfim, daqui a pouco eu já ajusto com ele. E na sequência aqui, ó, da carótida externa, nós vemos a artéria auricular posterior, certo? Eu não sei se o meu microfone aqui pega quando meu celular toca, mas qualquer ruído aqui acaba, às vezes, tirando a atenção. Então, peço desculpas para vocês. Na sequência, então, como eu falei, a artéria carótida externa, ela origina, ó, uma artéria que vai lá para a região posterior do nariz, da orelha, né? Pega também, vai irrigar uma parte do pavilhão auditivo, uma parte do couro cabeludo, que é a artéria auricular posterior. A artéria occipital, às vezes a gente consegue sentir o pulsinho dela, se botar os dois dedos aqui na região occipital. A auricular posterior também. A facial também, já vou falar dela, tá? Já vou voltar a falar da artéria facial.
Bem, e aí o que acontece? Olha só, quando chega na altura do colo da mandíbula, mais medial em relação a ele, tá? A mandíbula foi cortada. Se a mandíbula tivesse aqui, a gente nem estava vendo essa artéria, a gente estava vendo só a mandíbula, tá? A gente não estaria vendo essa continuação aqui da artéria carótida externa. Então, tivemos que cortar a mandíbula, ó, a cabeça da mandíbula estaria aqui assim, ó. Estaria aqui nessa altura, ó. Onde tá meu ponteiro do mouse aqui, ó, estaria a cabeça da mandíbula, e o colo da mandíbula estaria mais ou menos aqui, ó. Então, mais ou menos na altura do colo da mandíbula, a artéria carótida externa dá os seus dois últimos ramos terminais e ali acaba a carótida externa, tá? Os ramos são a artéria maxilar e a artéria temporal superficial. Essa artéria temporal superficial, ela passa anterior ao trago da orelha. Se vocês palparem aqui no trago da orelha, colocarem dois dedos na frente, ó, sobre o arco zigomático, ó, aqui está o arco zigomático, vocês conseguem palpar porque é uma estrutura óssea aqui, né? Se vocês colocarem aqui dois dedos, vocês vão sentir essa artéria temporal superficial pulsando. A artéria temporal superficial também vai lá para o couro cabeludo, né? Ajuda a fazer irrigação de couro cabeludo e ela se projeta aqui para a região, enfim. E ela vai fazer anastomose com outras artérias que eu já vou citar para vocês na sequência, certo? E a artéria maxilar, ela vem aqui para a região anterior, ela vai originar inúmeros ramos, tá? Que eu vou citar alguns para vocês também. Bem, o principal ramo da artéria maxilar que eu cito para vocês nesse momento é a artéria meningia média. A artéria meningia média, esse raminho que a gente está vendo ali, ó, da artéria maxilar, ela passa pelo forame espinhoso, né? E é a principal artéria que irriga a dura mater. A gente tem outros ramos meníngeos, tá? Ramos lá, né, na região craniana anterior, tá? Na região posterior também. A gente tem, por exemplo, aqui uma meninge acessória, ó, tá? Entrando ali no forame oval, junto com onde está descendo o ramo mandibular do trigêmeo, mas a principal artéria meníngea que a gente fala é a artéria meningia média, e eu costumo falar sempre dessa artéria meningia média porque ela passa em uma região muito vulnerável do crânio. Eu já vou explicar isso para vocês, por que a gente está falando dessa questão. Bem, seguindo, tá? O que mais nós vemos? Ó? A artéria facial, que eu já tinha citado, ela vai dar vários ramos, mas é o seguinte, ela também é palpável anterior ao músculo masseter, tá? Se a gente chegar aqui no ângulo da mandíbula e colocar os dois dedos aqui, ó, anteriores em relação ao músculo masseter, não é superficial em relação ao masseter, é anterior, é na frente, tá? O masseter estaria aqui assim, ó. Nós conseguimos sentir o pulso dessa artéria facial. Os cirurgiões dentistas, né, quando vão fazer exodontia de dentes inferiores, de molares, eles têm que tomar cuidado quando vão colocar um afastador, por exemplo, ou um descolador quando vão descolar a gengiva, né, para fazer uma exodontia, para fazer uma extração de molares inferiores, porque se escapar uma espátula, por exemplo, um descolador desse, pode romper, né, pode lesar a artéria facial aqui, e essa artéria facial vai sangrar por ela em um volume bastante considerável, certo? Ramos que a artéria facial está originando, ó. Lá em cima ela termina com uma artéria angular, mas depois eu falo aqui da artéria angular, ó. Ela está dando a artéria submentual, tá? Artéria labial inferior, artéria labial superior, tá? São vários ramos aqui da artéria facial e depois ela termina aqui na região, no ângulo medial do olho, tá? Como artéria angular, certo? Inclusive essa artéria angular, ó, ela está fazendo anastomose com uma artéria que está vindo lá de dentro da órbita, né, ocular, ou seja, um ramo da artéria oftalmica. E aí a gente já vê uma rede anastomótica aqui entre carótida interna e carótida externa. Por quê? A artéria angular, ó, é a continuação da artéria facial, que é ramo da carótida externa. E a artéria oftalmica é um ramo da carótida interna. Então vejam, é uma rede anastomótica que eu já vou falar dessas redes para vocês na sequência. Seguindo aqui, ó, nós vemos outros ramos que eu acabo muitas vezes não passando. O que está em verdinho eu normalmente não passo, tá? Mas eu coloquei aqui para vocês no slide para vocês verem, né? Ó, artéria palatina ascendente vai lá para a região do palato, tá? Ó, um ramo tonsilar que vai lá para a tonsila palatina, tá? Deixa eu ver quem foi que entrou agora. A artéria facial transversa, tá? Esse ramo que vem aqui faz anastomose também com ramos da artéria facial, que está cortadinho aqui. Ó, outros ramos da artéria maxilar. Artéria meningia acessória,
Tá? A artéria maxilar, ó, inclusive, ela vai estar originando, ó, essa artéria aqui que é alveolar inferior, que vai estar irrigando os dentes inferiores, tá? A artéria, essas duas artérias aqui são artérias temporais profundas, ó, essa aqui e essa aqui, tá? Que vão a meninge acessória é essa aqui de trás, tá? Ó, essa artéria aqui e essa artéria aqui são as temporais profundas que vão estar irrigando, por exemplo, o músculo temporal. Dois buraquinhos que tem ali, ó, duas artérias cortadinhas ali são as artérias pterigoídeas, pterigoídea medial e lateral, vão pro músculo pterigoídeo. Essa cortadinha aqui tá fazendo uma curvinha, ó, é a artéria massetérica, tá? Que vai para o músculo masseter, ou seja, essa artéria maxilar, ela irriga os músculos da mastigação, né? Irriga os dentes inferiores, irriga, ela dá um ramo aqui também, um ramo milioide, que irriga o músculo milioide, mas isso já é detalhe do detalhe, né? Mas vejam, irriga boa parte da dura mater, né? Porque dá a artéria meningia média aqui e a artéria meningia acessória logo à frente dela, e ela dá alguns outros ramos aqui nessa região, como por exemplo a esfenopalatina, que vai lá para a cavidade nasal, tá? Ó, a infraorbital, que passa aqui na região infraorbital, ela vira intraóssea e aparece aqui como artéria infraorbital, que vai estar irrigando parte da face, tá? A artéria alveolar superior posterior, ó, que vai estar irrigando os dentes superiores, principalmente os posteriores, tá? A artéria palatina descendente, que desce lá para a região do palato e depois se divide em artéria palatina maior e em duas artérias palatinas menores. Mas esses ramos normalmente eu nem falo, mas eu só estou citando para vocês verem como tem vários ramos, né? O ramo do ramo do ramo que vai irrigando estruturas, né? A gente tá vendo a artéria bucal aqui, que eu acho que eu nem descrevi para você. Ah, descrevi sim, a artéria bucal que vem para a região de bochecha, tá? Mas olha só que interessante. Algumas informações ainda muito relevantes em relação à irrigação de cabeça. Vejam, aquela artéria meningia média que eu mostrei para vocês, ó, ela passa, ó, o crânio foi cortado, ela passa nessa região aqui, ó, que é uma região muito vulnerável. Ela entra no forame espinhoso e passa na fossa craniana, não na fossa craniana, mas na região lateral do crânio, tá? Ali na fossa temporal, mais profundamente, por dentro do crânio, né? E é uma região muito vulnerável, por quê? Porque nessa região é onde nós encontramos o pitério, né? Ó, esse ponto de encontro entre os ossos. Então, os antigos diziam, né? Tem que tomar cuidado com a fonte, bater na fonte, né? A pessoa pode morrer. O que é esse bater na fonte? É que um trauma nessa região, na região lateral aqui do crânio, pode afastar ou pode fraturar ou simplesmente afastar esses ossos, né? E fratura aqui, ó, traumatismo na região do pitério, né? Cursam muitas vezes com ruptura dessa artéria meningia média. E essa ruptura da artéria meningia média vai cursar com extravasamento de sangue, ó, fora da dura mater aqui, ou seja, um hematoma extradural, e o problema é que esse hematoma ele vai descolando a dura mater, vai empurrando, né? Esse sangue vai acumulando espaço, a dura mater vai sendo empurrada, né? E consequentemente o encéfalo vai sendo empurrado. Qual é a grande importância disso? Quando o encéfalo começa a ser empurrado, ele vai extravasar por onde ele puder, né? E quando ele vai sendo empurrado, o tronco encefálico começa a ser comprimido, né? Lá no forame, para sair pelo forame magno. E a compressão desse tronco encefálico pode comprimir o bulbo, onde a gente tem alguns centros importantes, né? O centro respiratório, o centro vasomotor e o centro do vômito. Então, assim, paciente que bateu a cabeça, começa a vomitar, muitas vezes até vômito em jato, tá? Começa a vomitar, ou tá com visão meio turva, ou não tá muito bem, mesmo que tenha bebido ou não tenha bebido, porque às vezes sempre colocam a culpa na bebida, né? Às vezes, um trauma leve, mas bateu a cabeça porque, né, tomou algumas, ou, não, mas é porque bebeu demais, tá vomitando porque bebeu. Não, tem que tomar cuidado, tem que hospitalizar, tem que levar para o hospital, porque ou o paciente fica em observação, ou se os profissionais suspeitarem, eles fazem uma tomografia que pode estar mostrando esse sangramento. E aí, qual é a conduta? Né? Se tiver um sangramento aqui extradural, é neurocirurgia, né? Entra o neurocirurgião e vai ter que abrir rebater couro cabeludo e abrir a calota aqui para conseguir controlar esse sangramento, né? E tirar esse coágulo que tem ali, porque isso pode levar assim, o paciente a óbito. Por isso a importância, né, quando bate com a cabeça,
né, de ir ficar em observação, ou quando não fica de observação, né, a informação é sempre que cuida para não dormir nessas próximas horas. Por quê? Porque se está acordado, está ativo, você vai perceber se perdeu consciência, né, se visão ficou turva, se teve alguma alteração, né, às vezes dormindo as pessoas não veem. Então, isso que eu estou falando é de grande importância, tá? Quando a gente fala aqui de artéria menínea média, a gente já viu o trajeto por onde que ela passa, né, lá pelo forame espinhoso, eu falei disso já 1 milhão de vezes, tá? É uma artéria que leva um fluxo sanguíneo muito grande, ó. Ali, azulzinho é a veia, tá? A meninge média, mas em vermelho ali é a artéria, e olha, isso aqui tudo, esses ramos todos aqui são ramos da artéria meninge média. Bem, continuando, o que nós observamos aqui, tá aí algo fundamental para essa parte aqui de irrigação da cabeça. Vejam só, as artérias da cabeça, elas fazem uma rede anastomótica muito grande, tá? Vejam só, se eu for acompanhando aqui, ó, se eu pegar aqui a artéria facial e for seguindo, eu faço anastomose aqui, ó, através dessa facial, através dessa, deixa eu ver onde é que eu mostrei aqui para vocês que estava só o cotoquinho. Aqui, ó, a partir dessa facial transversa, ó, que nós vemos aqui, tá? Uma anastomose, ó, então através da facial transversa com uma anastomose com a temporal superficial. Se eu for seguindo aqui a temporal superficial, ó, eu vou fazer anastomose aqui com os ramos, com a artéria supraorbital e supratroclear, que faz anastomose aqui com a artéria angular, que volta a fazer parte da artéria facial. Ó, se eu seguir aqui na temporal superficial, ó, ela faz anastomose aqui com a artéria occipital, tá? Faz anastomose aqui com a artéria auricular posterior. A artéria auricular posterior faz anastomose com a artéria occipital aqui atrás. Ou seja, todas as artérias aqui, elas estão se anastomosando entre si, elas estão se comunicando entre si, umas com as outras e com o lado oposto também. Tá? Se eu pegasse aqui uma vista posterior, eu ia ver a occipital de um lado fazendo anastomose com a occipital do lado oposto, ou a facial aqui na frente fazendo anastomose com a facial do lado oposto. E por que isso é importante? Ó, tem toda uma rede anastomótica. Aqui está mostrando o que é ramo da artéria oftálmica, tá? Que é um ramo da carótida interna, que são as artérias que estão sendo representadas aqui em azul. E aqui está mostrando que são ramos da carótida externa, ó, que está sendo mostrado em vermelho. Mas olha como há uma rede anastomótica, né, uma comunicação aqui, né, muito grande, e entre os dois lados, né, entre si, ó, um lado entre si e os dois lados também. Por que isso é importante, turma? Pelo seguinte motivo. Em regiões onde eu tenho redes anastomóticas de todos os lados, talvez eu explique isso um pouco melhor na nossa discussão no Teams, eu vou ter uma irrigação mais... eu vou ter diferentes vias levando ao mesmo local. É como estradas, né, chegando a determinada região. Por exemplo, nós estamos localizados nesse momento em Tubarão. Eu posso me deslocar para Capivari de Baixo, mas eu posso me deslocar para Capivari de Baixo através da BR-101, através de uma outra via que vai margeando aqui o Rio Tubarão. Então existem diferentes caminhos para eu chegar no mesmo local. Por onde que é melhor? Normalmente pela BR, pela via principal. Só que se essa BR for obstruída, eu vou pegar uma outra via que me deixe chegar até onde eu gostaria de chegar. Por que é importante falar disso? Porque, ó, muitas vezes por duas questões. Se porventura, né, uma artéria dessa precisar ser ligada, né, lembrando que ligar é interromper, né, é afastar. Se uma artéria dessa precisar ser ligada, o que acontece? O sangue ele consegue dar conta de chegar por outro caminho. Tá? Exemplo, olha só, a temporal superficial vem e irriga essa região aqui do couro cabeludo, a região parietal, vamos dizer assim. Mas se porventura eu precisar ligar essa temporal superficial aqui, ó, nessa região, esse outro ramo da temporal superficial dá conta, ó, de fazer anastomose lá em cima e irrigar essa área. A artéria occipital também dá conta de vir, ó, e irrigar essa área. Então, quer dizer, são vias colaterais que conseguem dar conta de irrigar uma região, porque há uma circulação colateral. Isso não tem a ver com a circulação colateral de veias que surge por questões
de patologia, tá? Que vocês verão, por exemplo, na semiologia, mas é uma circulação colateral no sentido de artérias colaterais que auxiliam numa irrigação se necessário for. Tá? Em algumas pessoas é mais eficiente, em outras menos, e a gente vai discutir isso também. Tá? Uma outra questão, se eu cortar essa artéria aqui, eu sempre digo que sangra nas duas pontas dela. Imagina, se eu pegar aquela artéria ali e desconectar, nessa ponta aqui, ó, vamos botar aqui na ponta proximal, vai ter sangramento, porque é o sangramento que está subindo aqui pela temporal superficial. E na outra ponta, vamos botar aqui no coto distal, né, na ponta distal, vai ter um sangramento também, ó, do sangue que está vindo pela artéria occipital, que consegue chegar aqui e descer e extravasar aqui, né, ou por outro ramo da artéria temporal superficial. Então, duas informações importantes. Uma, há uma rede anastomótica muito grande aqui na cabeça, né, os ramos da artéria carótida externa se anastomosam e com isso o sangue ou chega por um lado ou chega para o outro, né, pensa sempre em várias vias, né, chegando no mesmo destino, né, várias estradas chegando no mesmo destino, e quando você corta uma artéria, você vai ter que, se você for ligar, se não for fazer não for anastomosar elas, né, for ligar, for interromper, você vai ter que amarrar, né, nas duas pontas, porque vai sangrar nas duas pontas em que a artéria foi rompida. É como se fosse o seguinte, ó, aqui está a artéria, eu cortei a artéria, aqui está uma ponta dela, aqui está outra. Eu vou ter que ligar essa ponta aqui, porque vai sangrar por aqui, e vou ter que ligar essa ponta aqui, porque vai sangrar por aqui também. Certo? Se isso não ficou bem claro, eu vou explicar depois melhor para vocês na anatomia, nas nossas discussões. Bem, pensando então na drenagem venosa, né, da cabeça, o que nós vemos aqui? Ó? Quanto a essas veias, a gente não estuda de forma tão aprofundada, tá? A gente estuda de forma um pouco mais superficial. Mas é importante a gente saber que para cada artéria que eu citei, nós temos uma veia, quando não duas, tá? Mas em cabeça é mais uma artéria para cada, uma veia para cada artéria. Em membros, né, principalmente região distal de membro, que normalmente é 2 veias para cada artéria. Mas vejam só, a gente vai fazer o mesmo, né, o fluxo sanguíneo, só que agora no sentido contrário, o sangue está descendo. Então as veias, lembrando que a gente viu semestre passado, que as veias não se dividem formando novas veias, as veias se anastomosam, né, se unem para formar, né, outras veias. No final das contas, essas veias todas, elas acabam, a grande maioria delas, né, convergindo e desembocando na veia jugular interna. Tá? Tanto a drenagem, né, de face, couro cabeludo e tudo mais, né, ou seja, a drenagem do sangue, né, que veio, que subiu, né, através da carótida externa, quanto o sangue que foi pela carótida interna, porque a carótida interna, né, foi lá para irrigar o encéfalo e tudo mais, mas depois a drenagem do encéfalo que acontece lá pelos seios da dura mater, lembram do seio sagital superior, inferior, seio transverso e tudo mais, né? Só relembrando rapidamente com vocês, eu tenho o seio sagital superior, né, que desemboca lá na confluência dos seios. Eu tenho o seio sagital inferior, que desemboca no seio reto, que desemboca na confluência dos seios. Eu tenho o seio occipital, que desemboca na confluência dos seios. E essa confluência dos seios desemboca nos seios transversos, que vão desembocar nos seios, ou vão se transformar em seios sigmoide. E esse seio sigmoide, né, um de cada lado, quando cruzam, né, quando passam pelo forame jugular, desembocam na veia jugular interna. Então, no final das contas, o sangue todo da cabeça praticamente, né, é direcionado para a veia jugular interna. Ainda existe a veia jugular externa e a jugular anterior, tá? Mas o grande fluxo é para a jugular externa. Ou melhor, desculpa, o grande fluxo é para a jugular interna, essa que vocês estão vendo nesse momento. Bem, ó, o sangue, daí aquilo que eu falei para vocês, ó, não tinha aqui a veia, a artéria facial que dava a artéria angular, então agora eu tenho a veia angular dando a veia facial, eu tenho também, ó, veia labial superior, veia labial inferior, veia mental, tudo que eu mostrei para vocês de artéria tem de veias, mas a gente não vai falar tanto assim. A veia facial, ela se projeta, ó, descendo aqui, né, o sangue está descendo, ó, para acabar desembocando aqui na jugular interna. Ó, eu não tinha mostrado para vocês a artéria lingual, agora a gente vê a veia lingual. Ó, a gente não tinha visto a artéria occipital, veia occipital. Ó, veia
temporal superficial, assim como eu tinha mostrado a artéria aqui, ó, a veia temporal superficial. A artéria maxilar era uma só, agora a gente vê duas veias maxilares, tá? Aqui, esse plexo aqui recebe o nome de plexo pterygoídeo, tá? E as duas veinhas aqui são as veias maxilares que já vão entrar na sequência. Ó, essa veia temporal superficial, ela desce aqui, ó, e juntamente com as veias maxilares, elas embocam numa veia que fica atrás da mandíbula, e a gente vai chamar de veia retromandibular, retro porque está atrás. Essa veia retromandibular, ela tem duas divisões, ó, vou mostrar ali as veias maxilares, como eu já citei para vocês, e vejam, essa veia retromandibular tem duas divisões, uma divisão anterior e uma divisão posterior, ó. Essa divisão anterior da veia retromandibular, que vem, ó, se junta, tá? Com a lingual e com a facial, às vezes vai de forma independente, tá? Às vezes ela desemboca sozinha, às vezes elas se juntam, mas no final das contas, esse tronquinho aqui acaba desembocando na veia jugular interna, né? O sangue está descendo. Mas vejam, essa veia retromandibular, ela dá também uma divisão posterior, que é essa que está cortadinha aqui, ó. A divisão posterior da veia retromandibular faz uma anastomose, se une, vai dizer, professor, mas veias... É isso mesmo, ela faz uma anastomose, ela se une com a veia auricular posterior. E da anastomose, ó, da divisão posterior da veia retromandibular com a veia auricular posterior, nós vamos ter a formação da veia jugular externa, tá? Que eu vou mostrar ela para vocês no pescoço, mas a jugular externa ela vai ser subcutânea, ela vai passar aqui, ó, na superfície do pescoço e vai acabar desembocando aqui na maioria das vezes na veia subclávia, enquanto que a jugular interna ela será profunda em relação ao esternocleidomastoídeo, mas a gente vai falar disso lá na anatomia de pescoço, certo? Por enquanto, não. Seguindo, ó, eu tenho aqui a veia tireoídea superior, né, assim como eu tinha a artéria, desembocando na jugular interna, e essa jugular interna ela vai descer aqui, né, para estar se unindo com a subclávia, formando a veia braquiocefálica, que se une com a braquiocefálica do lado oposto e forma a veia cava superior, que desemboca no átrio direito. Algumas informações relevantes sobre a drenagem da cabeça. Muitas veias do nosso corpo, turma, possuem válvulas. Eu expliquei isso para vocês no semestre passado, certo? Mas algumas veias, elas são consideradas avalvulares. As veias da cabeça, por exemplo, são avalvulares. Existe uma única válvula nas veias da cabeça, que está aqui, ó, bem na base, bem no início, tá? Ou melhor, bem no final da veia jugular interna. Então aqui, ó, eu tenho uma válvula. Tirando essa região, todas as veias são avalvulares. Porque o que faz o sangue descer é a diferença de pressão, né? A pressão, né, até por questão de gravidade, é maior aqui na cabeça, né? E aí o sangue acaba descendo e vindo parar aqui na região, aqui no tórax. Mas vejam só, por que é importante dizer que essas veias são avalvulares? Porque existem alguns pontos em que essas veias, elas se comunicam com o sistema de drenagem profundo, tá? Exemplo, aqui na região parietal, eu tenho o forame parietal, onde eu tenho uma veinha que sai, que comunica o seio sagital superior com a veia temporal superficial, tá? Essa é uma veia emissária. As veias que comunicam a superfície aqui com a profundidade a gente chama de veia emissária. Essa é a veia emissária parietal. E por que é importante a gente falar disso? Porque como essas veias são avalvulares e estão comunicando a superfície com a profundidade, tanto eu posso ter a comunicação do sangue, eu tanto posso ter o fluxo do sangue da profundidade para a superfície, que é o que na maioria das vezes acontece, ou seja, sangue sair lá do seio sagital superior e vir parar através dessa veia emissária parietal, vir parar aqui na temporal superficial e descer aqui pela superfície, mas isso pode acontecer também de forma contrária, ou seja, o sangue sair da superfície, entrar aqui, né, através dessa veia parietal e chegar no seio sagital superior, né, ali na dura mater, enfim, e depois seguir o fluxo normal, né? Seio sagital superior vai para a confluência dos seios, enfim, aquele trajeto que a gente já conhece. Professor, mas qual é a importância dessa informação? É o seguinte, turma. Infecções nessa região, tá? Você está com uma infecção, uma lesão, não cuidou, infectou, né? Tem pus, tem bactéria, né? Se tem pus é porque tem bactéria.
essas bactérias elas podem ganhar, né, a corrente sanguínea. Você vai ter uma bacteremia. Agora eu tenho bactérias na corrente sanguínea. E ó, essas bactérias, através da corrente sanguínea, podem, né, devido a essa veia emissária, se direcionarem lá para o seio sagital superior. E quando isso acontece, você forma agora pode ter uma meningite bacteriana, né? Porque seio sagital superior é meninge, né? É dura mater. E aí você sabe aí a fonte dessa meningite. Então tem que tomar muito cuidado com lesões aqui ó, na região de couro cabeludo, principalmente nessa região parietal aqui, porque nós temos veias emissárias, tá? Uma de cada lado. Nessa região mastoídea e região occipital mais baixa, aqui eu também tenho veias emissárias, tá? Por exemplo, essa aqui é a veia emissária mastoídea. Nossa, tem um aplicativo aqui que fica me chamando a atenção. Eu tenho que tirar essa notificação. A veia emissária mastoide, mas aqui na região occipital, lá perto do côndilo occipital, eu também tenho uma outra veia emissária, certo? E por fim, ó, o que eu vejo aqui nessa região, ó? Essa aqui é a veia angular, né? Ó, a veia angular que desemboca na veia facial, né? Que desemboca aqui na jugular interna. A veia angular, ela desce, o fluxo do sangue deve ser, né, dessa forma aqui, ó, seguindo aqui, vindo para a jugular interna. Mas essa veia angular, ela acaba se comunicando também, ó, com ramos da veia da veia oftálmica superior, que é essa veia aqui, ó. Exemplo, essa veia supraorbital, tá? Que vai, não é que é ramos, tá? Essa veia supraorbital, ela vem aqui da região supraorbital e desemboca na veia oftálmica superior. E aqui eu tenho a veia nasofrontal, que também desemboca na veia oftálmica superior, ó. Então, ó, eu tenho a veia supraorbital, que desemboca na oftálmica superior, a veia nasofrontal, que também desemboca na oftálmica superior, e a veia oftálmica superior vem, ó, passa na fissura orbital superior e desemboca no seio cavernoso, tá? Um dos seios da dura mater. Por que eu estou falando disso para vocês? Porque nessa região aqui, ó, é uma região vulnerável. A região, ó, entre a raiz do nariz aqui, ó, e as asas do nariz, ou melhor, vou baixar mais um pouquinho. A região entre a raiz do nariz e os ângulos da boca são regiões, é um trígono, tá? Que é conhecido como trígono perigoso. Antigamente eles chamavam de triângulo da morte. E por que chamavam dessa forma? Porque infecções nessa região, tá? Infecções em região. Por isso que não é bom ficar espremendo espinha nessa região. Por isso que lesões nessa região tem que ser muito bem cuidada, porque lesões nessa região aqui, entre a raiz do nariz e os ângulos da boca, tá? Normalmente, se essas bactérias ganharem a corrente sanguínea, elas podem seguir por esse caminho, né? Que é menos, não é que não é ruim, mas é menos, causa menos mal, né? Menos perigoso. Mas elas podem também, ó, seguir, né, por via hematogênica, né, seguir aqui, ó, né, pela veia angular, né, entra aqui, por exemplo, na nasofrontal ou na supraorbital, vem para a oftálmica superior e chegou no seio cavernoso. Agora eu formei aqui também uma meningite, posso ter trombose de seios de dura mater, tá? Isso é algo muito sério, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Em alguns procedimentos, muitas vezes eles até fazem a ligadura dessa veia, ligam a veia facial como medida preventiva, como medida profilática, para que não ocorra uma contaminação nessa área. Pessoal, esse era o conteúdo preparado, né, para essa aula. Foi a quarta parte, né, da anatomia de cabeça. Falta apenas a quinta, né, e última parte. Espero que vocês estejam aproveitando esse material, né? Peço que continuem seguindo o canal, compartilhando, né, falando para os amigos aí, porque eu faço, né, disponibilizo o conteúdo realmente para auxiliar, né, o maior número de pessoas possíveis. Um abraço e até a próxima.